paz do Senhor, a paz do Senhor. Quero cumprimentar você com a bendita paz do Senhor. Vem comigo, eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida e para todos que estão ao teu redor, para todos aqueles que você também vai enviar essa mensagem, porque se assim tu fizeres, Deus abençoará você. Vem comigo. Existem 4 coisas que todo homem deve saber. 4 coisas que todo homem deve saber, que tu deves saber. Primeiramente, a primeira coisa vai dizer: quem não está em Cristo está perdido. Como assim? Talvez você dizer, como assim? Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de 1 de João, capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida. Oh my God, aleluia. Segunda coisa, estar em Cristo é de graça. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 9, diz que vai dizer que a salvação é pela graça. A salvação diz que a salvação vem pela graça, intermédio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Amém? Aleluia. Terceira coisa é estar em Cristo, é se render a Cristo, é se render aos pés de Cristo. A Bíblia vai dizer, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora hoje eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, daquele que me amou e por amor de mim entregou-se a si mesmo. Quem vai falar essa palavra é o apóstolo Paulo, que era o Saulo, que perseguia as religiões. Ele tinha uma mente contrária à vontade de Deus. Ele estava a ser usado pelo mal, um espírito do mal, e ele achava que estava a servir verdadeiramente Cristo, mas ele estava com a mente depravada. Ele estava numa das viagens em Damasco, atrás dos cristãos para prender, para matar, porque eles já tinham matado ou visto. Ele participou da morte de Estevão, um servo do Senhor, e ia mais uma vez numa missão, uma fúria diabólica para prender e matar os cristãos. E nessa viagem, Jesus aparece no caminho e ele cai do cavalo. Ele viu uma luz forte raiando sobre a vida dele, iluminou, ele caiu, não resistiu, caiu do cavalo. E o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então quer dizer que ele estava perseguindo as religiões. Mas ele, quando teve o encontro com Cristo, Deus mudou, transformou a vida dele, e ele se converteu ao Senhor. A Bíblia diz no livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim como quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vem comigo. Você precisa deixar a mente depravada, você precisa deixar o pecado, você precisa deixar a vida, o desejo do álcool, a prostituição, a pornografia. Você precisa deixar a fofoca, você precisa se apartar da aparência do mal. Assim como Saulo achava que estava servindo a Deus, mas ele estava servindo outros deuses. Aleluia. A quarta coisa é a seguinte: quem está em Cristo, ou estar em Cristo, há recompensas eternas. A Bíblia vai falar no livro de Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No livro de Colossenses 3:24 também vai dizer que há recompensa, há herança por causa de estar em Cristo Jesus, por causa de servir a Cristo Jesus. Há recompensa, há uma herança que nos aguarda. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então fica com isso, esteja em Cristo, se converta para Cristo, se rende a Cristo, anda na vontade de Deus, muda a tua maneira de pensar, em nome de Jesus, porque estar em Cristo não é só falar, estar em Cristo é se render a Cristo. Que Deus abençoe. Amém?